Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Ou tensão elétrica é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região que é dotada por um campo elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar medida em volts, que equivale Joule por Coulomb, em unidades do sistema. A gente pode ver que essas linhas são equipotenciais. O potencial elétrico é a letrinha U, né? O Q é carga elétrica, que dá a unidade em Coulomb. O K, constante eletrostática no vácuo, que o valor é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. E o D é a distância em metros. Essa outra fórmula do lado, nós temos o U, que é o potencial elétrico, aí a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Potencial elétrico pode admitir sinais algébricos, tipo positivos, negativos, relacionados diretamente com o sinal da carga, que gera o potencial com a distância d até essa carga. Isso equivale a dizer que nos arredores de um corpo eletricamente carregado existem infinitos valores de potenciais elétricos, determinados pela distância até essa carga. Dessa maneira, o potencial elétrico de uma carga só será exatamente igual a zero quando a distância entre os pontos onde deseja medir o potencial for nula. Há outra maneira de definir o potencial elétrico relacionando a energia potencial, que a gente está vendo aqui, ó, né? Que é o U, que a gente já sabe o que é o U, que é a tensão, igual a energia potencial em Joule dividido pela carga, e nós podemos ver também no desenho. Aí a definição de potencial elétrico, né? Uma carga elétrica putiforme, ela encontra, por exemplo, no ponto A, como a gente está vendo, de um campo elétrico E, que o E significa campo elétrico, como é mostrado na figura. E então é deslocada até o ponto B. Vamos calcular a energia necessária para que essa carga se desloque dos pontos A e B. Para a gente poder fazer esse cálculo, nós vamos precisar de trabalho. Ou seja, vai ser trabalho igual a força vezes o D, que é a distância. Ou força igual a carga vezes o campo. Vale lembrar que a força elétrica produzida pelo campo elétrico e que atua sobre a carga é igual ao produto das cargas com o campo elétrico. Unindo as fórmulas anteriores, ficaremos com essa expressão a seguir. Trabalho igual a carga vezes o E, que é o campo, vezes a distância. Em seguida, devemos lembrar-nos de que a relação entre campo elétrico e potencial é essa. Campo elétrico vezes a distância igual o potencial. Ou mesma coisa de tensão elétrica. Por fim, encontramos uma expressão usada para calcular o potencial elétrico em termos de trabalho, realizado para destacar a carga elétrica entre os potenciais A e B, como mostra agora. Então, a gente tem isso aí, que são várias fórmulas, né? Você tem trabalho igual carga vezes campo vezes distância, que pode ser a mesma coisa, E vezes D igual U, ou trabalho igual carga vezes a tensão. Uma vez que o trabalho realizado para mover a carga entre os pontos A e B equivale à quantidade de energia elétrica que a carga ganhou ou perdeu. O potencial elétrico pode ser entendido como uma razão entre as energias da energia e carga. Aí a gente tem aqui, né, o potencial elétrico, para a gente lembrar da parte elétrica, né? Que, no caso, podemos criar uma espécie de estilingue elétrico, utilizando duas esferas carregadas eletricamente com carga de sinais opostos. E se essas esferas fossem idênticas, por exemplo, no caso, considerando que as esferas são idênticas, qual delas que acumularia maior quantidade de energia? Então, fica a pergunta, qual delas? Aí a gente tem aqui as fórmulas que são utilizadas nesse capítulo 4 de campo elétrico. A primeira, nós temos potencial elétrico, que é o V igual a energia potencial sobre carga. Segundo, nós temos o V, que a gente já sabe que é potencial elétrico ou tensão.
V igual a constante vezes a carga sobre a distância. Esse W, eles colocam aquele Tzinho grego, eu coloco o W para mesma coisa de trabalho. E campos uniformes, utilizamos essa outra fórmula, tensão elétrica igual a E vezes D. E os pontos internos e superficiais da esfera. E aí temos os pontos internos e superficiais da esfera. Aqui a gente tem, mais uma vez, a fórmula da potencial elétrico na série. Às vezes eles usam o V, às vezes eles usam o sim. A fórmula, às vezes eles usam o V, às vezes eles usam o U. Aqui a gente tem uma superfície equipotenciais com cargas perpendiculares e linhas de força, como a gente pode ver, isso aí. E aí, o que é essa superfície equipotenciais? Chamamos de superfície equipotenciais a uma superfície cujos pontos apresentam o mesmo potencial eletrostático. Para casos de uma única partícula eletrizadas, as superfícies equipotenciais são esferas centradas nessa partícula. No campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais podem ser também paralelas entre si, juntamente. Ou seja, nesse caso, a gente pode observar também no nosso desenho. Aqui a gente tem um mapa conceitual falando um pouco de carga elétrica, que foi o nosso conteúdo anterior, que a gente viu. Aqui a gente tem os exercícios, um exercíciozinho, né? Então, a primeira questão: entre duas placas metálicas carregadas, com espaços em 10 centímetros, há um campo elétrico de 500 volts por metro. Determine a diferença de potencial elétrico entre elas. Diferença de potencial elétrico também pode ser chamada de DDP, certo? Olha, vamos começar a responder. Então, após a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa, vamos identificar a distância, que é o 10 centímetros. Vamos pegar a distância, vamos converter em metro. Após isso, nós vamos relacionar o campo elétrico com a diferença de potencial, usando essa formulazinha. O campo vezes o D, o U, que no caso é o potencial, né, ou a tensão. Nós temos o valor de E, que no caso foi 500, multiplicado pela distância, que é 0,1. Sendo assim, quando a gente multiplica 500 vezes 0,1, dá 50 volts, ou seja, a DDP, ou diferença de potencial elétrico, é 50 volts, alternativa C. Segunda questão, analise as afirmações relacionadas ao potencial elétrico. 1. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. 2. A unidade de medida de potencial elétrico é o ampere. 3. O potencial elétrico em um certo ponto do espaço é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a carga elétrica. 4. A unidade de medida de potencial elétrico, de acordo com o sistema internacional, é o volts, que são verdadeiros. Então, a gente sabe que o potencial elétrico é escalar, sim, então a 1 está certa. E a unidade de medida do potencial elétrico, como a gente viu anteriormente, é volts. Então, a alternativa correta seria a B. Vamos dar continuidade, né? Próxima questão. Uma partícula eletricamente carregada com carga 2, no caso seria microcoulomb, né? Ele dá o valor. Sofre um trabalho de 5 Joule, ou Joule, quando transportado em 2 pontos de um circuito elétrico. Determine a diferença de potencial entre essas cargas. Ele quer a DDP. Aí a gente, para resolver esse problema, esse exercício, basta utilizarmos a fórmula de trabalho, que é U igual trabalho dividido pela carga. Qual é o valor do trabalho? 5. E o valor da carga, 2 vezes 10 a menos 3, que no caso aqui é micro, né? É mili, perdão, né? Microcoulomb. Então, você pega e... milicoulomb, você pega o 5 e divide para essa multiplicação. Você multiplica 2, não precisa multiplicar, perdão. Só pega 5 e divide para 2, que dá aquele valor lá, né? Então, aqui são algumas referências. Esse aqui no YouTube é um experimento.